Função polinomial do primeiro grau ou função afim é toda função escrita na forma ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. O coeficiente angular sempre está ao lado do x. Ele determina a inclinação e a taxa de variação da função. E o coeficiente linear é aquele que está independente de x em qualquer ordem. A está ao lado do x e b está sem o x. B é o termo independente. Usando o sinal do coeficiente angular, nós classificamos a função em crescente ou decrescente. Uma função é crescente quando A é positivo e decrescente quando A é negativo. Então não é preciso fazer aquele cálculo que nós fizemos nas aulas anteriores, onde nós dávamos valores a x e encontrávamos y para saber se a função era crescente ou decrescente. No caso da função do primeiro grau, basta observar o sinal de A. Se A é positivo é crescente, se A é negativo é decrescente. Nessa função A é menos 1/3 e nesta A é igual a 5. O zero raiz da função é o valor de x que se encontra quando se iguala a função a zero. O zero raiz da função é x quando y for zero. Então, nós igualamos a função a zero, tornamos essa função uma equação do primeiro grau e resolvemos de acordo com as operações inversas. E resolver a equação do primeiro grau não é nenhum mistério. Resolve a equação do primeiro grau e o resultado encontrado de x é o que nós chamamos de zero ou raiz da função. Se for pedido o ponto, vocês podem escrever o ponto 12, 0, no caso dessa função, e 7/3, 0, no caso da função da letra B. Também igualei a 0, 7 está negativo, passa positivo, e o 3 multiplicando passa dividindo. Não é necessário dividir porque vai dar uma dízima periódica. Se for uma fração, vocês podem deixar o resultado na forma de fração simplificada. O zero ou raiz da função ele é utilizado para esboçar o gráfico de cada função, de uma função. Então, para esboçar o gráfico da função, nós não vamos precisar mais dar 5 valores. Basta igualar a função a zero, determina o zero ou raiz da função. O zero raiz da função é o ponto onde o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta, corta o eixo x. E para determinar o segundo ponto, que é onde ele corta y, basta observar na função quem é o coeficiente angular. Perdão, o coeficiente linear, que nesse caso é menos 4. Então, corta x no zero raiz da função e y no coeficiente b. Se fôssemos determinar esses dois pontos, o ponto do zero raiz seria 2, 0. E o ponto do coeficiente angular, 0, menos 4. Só lembrando que quando o x for 0, o ponto pertence a y, e quando y é 0, o ponto pertence ao eixo x. Essa é uma função crescente porque A é positivo, e essa daqui é uma função decrescente porque A é negativo. Observe que a inclinação das retas muda, porque o sinal de A também mudou. Então, x igual a 2, o zero raiz da função, e aqui, por coincidência, o zero raiz da função é 2 e o coeficiente b também é 2. Então, teríamos os pontos 2, 0 para o zero raiz da função e 0, 2 para o coeficiente linear, para o ponto onde o gráfico cortou o eixo y.